Bem-vindos ao canal Jane Cruz. E hoje trouxe um tema bastante intrigante e importante para discutir com vocês. Vou falar um pouquinho sobre o isolamento social no envelhecimento, entendendo o impacto e como superar. Vamos entender um pouquinho desse cenário do envelhecimento. O envelhecimento, como vocês já viram nos primeiros vídeos aí, é uma fase natural da vida, mas para muitos podem trazer desafios que vai além das questões de saúde física. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isolamento social na terceira idade, que acaba sendo um problema silencioso, ou seja, acaba sendo devastador. E aí, quando eu falo do isolamento social entre idosos, acaba sendo um desafio que impacta tanto a saúde quanto o bem-estar dessa população. Compreender as causas, as consequências desse fenômeno é essencial para desenvolver aí estratégias eficazes de apoio e inclusão social. Então, o isolamento social acaba trazendo consequências aí dentro do processo do envelhecer, principalmente quando esse envelhecimento ele vem carregado com processos patológicos. Então vamos entender um pouquinho aí o que é o isolamento. Então, quando eu falo do isolamento social, é a falta de contato frequente com amigos, familiares e até mesmo com a comunidade. Então ele começa a se isolar de tudo e de todos. Mas o que leva a isso? Aposentadoria, perda de entes queridos, mobilidade reduzida, até mesmo a questão do preconceito. Isso contribui aí muito para que os idosos se sintam sozinhos. Então, esse conjunto faz com que o idoso se sinta sozinho e aí vem o grande problema, que é o isolamento social. Já tem estudos aí que mostram que o isolamento social ele traz consequências aí. E essa consequência ela envolve o maior risco aí. Associa alguns processos patológicos, a depressão, o declínio cognitivo, doenças cardiovasculares, entre outras, né? Então isso está muito claro dentro dos estudos científicos aí que o isolamento social ele pode colaborar para o surgimento ou para o agravamento dessas questões de doenças aí. Ainda dentro da questão dos impactos aí da qualidade de vida, porque não só a condição clínica, mas também a qualidade de vida dessa pessoa idosa. O isolamento ele pode levar a sentimentos de solidão, baixa autoestima, redução da participação das atividades em comunidade, no seu entorno. Ele perde o interesse por todas essas ações que estão no seu entorno. Isso associado a esse sentimento, né, de se sentir sozinho, se sentir solitário. E aí tem alguns fatores de risco que colaboram para que o isolamento social ele aumente, né? Ele se torne mais gritante dentro do contexto social do grupo das pessoas idosas aí. Então vamos pensar primeiro nos fatores individuais. Então o que são fatores que estão linkados à própria pessoa? Então a perda de ente querido é um fator que pode colaborar, problemas de saúde, a mobilidade reduzida, a baixa renda. Então, uma vez que ele aposenta, a aposentadoria não repercute o que ele tem de gastos, né, no cotidiano, acaba não sendo suficiente. Então, um pouco da vida social vai precisar ser modificada. E isso vai dificultar as conexões sociais aí entre familiares, entre amigos, entre comunidade. Então, tudo isso colabora de forma aí a aumentar, ser um fator de risco a mais para que o isolamento social ele aconteça e permaneça. As questões familiares. Então, quando eu falo das questões familiares, começa a questão do afastamento. Então, afastamento é uma grande realidade, ou pela questão da imigração, ou porque de fato não tem as famílias nucleares e esses conflitos intergeracionais podem contribuir aí para que o isolamento ele aconteça cada vez mais. Aí tem os aspectos sociais, o estigma e o preconceito
em relação à pessoa idosa, contra a pessoa idosa. Então, bem como a falta de oportunidades. Então, há um preconceito, há um estigma, essa pessoa tá velha, ela não serve mais para isso, ela já não tem mais capacidade para isso. Isso colabora para que a participação dela ou as oportunidades dentro do contexto da comunidade, ela diminua ou de fato desapareça. Isso pode levar ao isolamento social. Aí vem as consequências, né? Quando eu falo das consequências do isolamento social, então isso vai ter uma consequência na parte física, na parte mental e no bem-estar geral dessa pessoa idosa. Então vamos analisar cada eixo desse. Então, quando eu falo da parte física, o isolamento social, como eu disse anteriormente, comprovadamente por meio de estudos científicos, ele vai estar relacionado aí ou vai aumentar o risco de doenças crônicas. Que doenças são essas? As doenças cardiovasculares, diabetes. E isso também se prova por meio dos estudos científicos, que além disso pode piorar o prognóstico, né? Então a condição do isolamento social como fator aí na saúde física dessa pessoa idosa pode colaborar para a piora das doenças crônicas. Vem a condição da saúde mental. Com a chegada da pandemia, isso exacerbou, né, os problemas de saúde mental e até mesmo com o isolamento social em função da pandemia, isso ficou mais gritante e nítido de ser observado e percebido por todos. Então pode levar aí a sintomas de depressão, ansiedade, declínio cognitivo. Em alguns casos, isso pode chegar a ter uma situação mais extrema, que é a ideação suicida. Então o pensamento ele pode se tornar um ato e uma ação concretizada, que é atentar contra a sua própria vida. A pessoa se sente tão solitário, tão sozinho, que a ideação suicida passa a ser algo presente na função do pensamento, na ideação, e aí de fato a gente pode perder idosos em função dessa condição patológica. O bem-estar geral impacta aí também negativamente a qualidade de vida, a autonomia e a participação dele de forma ativa dentro da sociedade. Então, você começa a perceber que há uma diminuição dessa participação, até porque ele se sente com uma baixa autoestima, a autonomia já não é mais a mesma, e isso está impactando todo o ciclo. Então, mexeu com a parte física, mexeu com a saúde mental e agora está impactando o bem-estar geral dessa pessoa idosa. E aí, com base nisso, vamos pensar em estratégias, né? Estratégias de prevenção e como reduzir o isolamento social. Como combater esse isolamento, de que forma e quais estratégias aí podem ser traçadas por mim, por vocês que estão aí do outro lado, né, assistindo esse conteúdo, de que forma você pode atuar para minimizar e diminuir o impacto negativo do isolamento social. Você enquanto cuidador, você enquanto sociedade, você enquanto familiar ou família, filho, neto, sobrinho, etc. De que forma todos, né, como uma rede de apoio, pode combater o isolamento social. Vamos pensar no ponto, então se tem uma redução nas conexões sociais, então vamos promover as conexões sociais. E de que forma isso pode acontecer? Incentivar a participação em grupos comunitários, em atividades de voluntariado, em atividades de lazer, ir à praia, ir ao clube, ir ao cinema. Então tem diversas estratégias, ir assistir um sarau, uma orquestra, enfim, um coral. Tem muitas estratégias que é possível estar trabalhando com este idoso para que possa combater o isolamento social. E além disso, facilitar o contato com familiares. Então, essa interação com familiares, amigos, dentro da comunidade, é importante, é vital para que a gente consiga prevenir e combater o isolamento social aí. Acesso aos serviços de saúde é uma outra estratégia que pode ser traçada aí para melhorar, para diminuir, né,
a questão do isolamento social. Então, garantir acesso aos cuidados médicos, serviços de apoio domiciliar, e com isso a gente consegue reabilitar, consegue fazer a manutenção da autonomia, e aí isso vai ter um impacto positivo na qualidade de vida dessa pessoa idosa. Aí vem a parte das políticas públicas aí inclusivas. Essas políticas o quê? É desenvolver políticas e programas que promovam a integração social e combata o preconceito, que é algo gritante que nós ainda em pleno século XXI vivenciamos, né? Nas falas cotidianas ainda há muito preconceito em relação ao envelhecer. E aí com isso também permitiu as oportunidades aí de acesso para os idosos nos diferentes programas. Por fim, vem o envolvimento da família e da comunidade. Então, quando eu falo desse envolvimento, é incentivar mesmo o engajamento de familiares aí, vizinhos e comunidade no apoio aos idosos, criando uma rede de cuidado e prevenção aí do isolamento. Então, que todos possam fazer parte deste processo aí para reduzir e combater o isolamento social. E aí, vamos pensar em cada um aí, qual que é o seu papel enquanto autor, né, no combate do isolamento social. Vamos pensar em você, família. A família, ela tem um papel vital que é o quê? Fazer a manutenção dos laços afetivos, oferecer suporte emocional, auxiliar na manutenção de conexões aí sociais. Então, olha só a importância da família. A família é vital para combater o isolamento social. Bem como nós vamos ter aí a participação da comunidade. De que forma a comunidade ela pode participar desse processo aí para reduzir o isolamento social? Promover atividades e espaços inclusivos, combater o preconceito e facilitar a participação dos idosos nessas atividades aí, nestes programas desenvolvidos dentro da comunidade. Poder público, qual que é o papel do poder público? Ele, enquanto autor aí para combater e para reduzir o isolamento social, desenvolver programas e políticas aí que abordem o isolamento social e promovam o envelhecimento ativo. E aí vem a saúde. A saúde também, ela entra aqui, ela está inserida dentro da parte pública, mas ela oferecer serviços de apoio, orientação e encaminhamento aí para prevenir e reduzir o isolamento social. Isso é vital, é essencial, é primordial aí para que o isolamento social ele acabe de vez. E aí, como vocês podem ver, o fator gritante é a falta de conexões sociais. Então, vamos trabalhar a importância das conexões sociais. Por que é importante para o idoso, não só para o idoso, mas para todas as idades, ocorrer as interações sociais, essas conexões sociais? Ter atividade social, então, participar em atividades comunitárias, grupos de interesses e eventos sociais, isso é vital para que ocorra o combate. Interações familiares aí, manutenção dos vínculos afetivos e participação da vida em família é importante. Fazer com que ele participe do pequeno almoço, do café da manhã, do de jejum, das atividades aí que fazem parte do cotidiano das famílias. Porque o que a gente percebe é que na maioria das vezes, em diferentes partes do mundo, o idoso ele fica em casa enquanto seus familiares têm toda uma programação. Pensar em atividades em que possa incluir o idoso, atividades que foram pensadas no perfil e na necessidade deles. Então, ter esse espaço também para o seu familiar. Eu vou aproveitar a praia, eu posso tirar um dia das minhas férias para curtir a praia com meu idoso. Eu posso tirar um dia para ir no cinema, para almoçar junto, participar desse cotidiano. Isso é muito importante para os idosos e para qualquer ser humano. Outro ponto que é importante aí nas conexões sociais é o bem-estar emocional.
Quando eu falo do bem-estar emocional, é aquele sentimento de pertencimento. A autoestima e a satisfação com a vida se torna ali vibrante, porque você tá de bem com a vida, você se sente importante, você se sente pertencente. Não só esse grupo dentro da comunidade, mas dentro da família. E aí, para concluir o nosso tema aí, eu quero ressaltar que o isolamento social, ele só é combatível, ou seja, a gente só consegue reduzir e combater o isolamento social se cada um fazer o seu papel. Então, ações integradas aí, que envolvam a família, a comunidade, as políticas públicas, elas são essenciais para prevenir, reduzir o isolamento social entre os idosos. Promover o envelhecimento ativo é um outro ponto que a gente já discutiu, eu já falei um pouquinho sobre envelhecimento ativo em outros vídeos aí atrás. Incentivar a manutenção das conexões sociais e a participação do idoso em atividades durante o envelhecimento, isso é fundamental para que a saúde, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental dessa pessoa idosa. E aí vamos pensar também em responsabilidade compartilhada. Todos os setores da sociedade, incluindo família, comunidade, governo, têm um papel crucial aí para combater o isolamento social. Se a gente quer alcançar e diminuir, mitigar esse ponto negativo que é o isolamento social, então é importante que todos se unam e façam o seu papel. Conto com vocês, cuidadores aí no cuidado, para que dentro do ciclo do cuidado que você possa mitigar, diminuir aí o isolamento social para o seu idoso. Fazer uma caminhada, participar de uma atividade dentro da comunidade, ir em espaços diversos, né? Ir no parque, no clube, ali tudo no entorno do idoso, principalmente falando daquele idoso que ele deambula, ele caminha, ele tem uma mobilidade reduzida, mas ele pode se deslocar. Ah, ele usa cadeira, mas eu posso empurrar a cadeira. Desde que haja uma autorização, é possível fazer esse processo de interação. Agradeço a todos aí por estarem comigo até o final do vídeo. Curtam, compartilhem, deixem lá nos comentários, façam sugestões aí de outras dúvidas e outros temas que vocês gostariam aí que eu trouxesse aqui no canal. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.